O mercado abre a semana bastante agitado pelos acontecimentos do final de semana, criam ansiedade sobre o que poderia acontecer na segunda e também na terça-feira. É claro que eu estou falando das tarifas do Trump que passariam a valer a partir de amanhã, mas no meio do caminho tinha uma pedra e o mercado hoje teve uma forte reviravolta que vai mexer com a nossa tendência. Vamos falar disso e tudo que pode impactar o nosso mercado logo depois da nossa vinheta. Olá, como vai? Espero que você esteja muito bem. Eu sou Ronaldo Fernandes. Bem-vindo à volta do radar da Royal Rural. Todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, a gente vai estar aqui falando sobre o mercado de soja, milho e dólar. Por isso, eu quero começar com o tradicional pedido. Se você se interessa por esse assunto, por favor, considere deixar a sua curtida, o seu comentário. Vai nos ajudar muito do lado de cá. Não vai custar nada para você, é rapidinho. E você fazendo isso, você vai estar nos beneficiando. Então, é uma ajuda muito rápida, muito fácil, que vai contribuir muito com o nosso trabalho. Então, por favor, se você puder parar aí agora, deixar um comentário, deixar uma curtida. No final do vídeo, você pode comentar algum conteúdo que a gente está trazendo aqui. Fique à vontade para fazer a sua crítica de correção, Ronaldo, que você falou e acho que está errado, hein? Acrescentar e também deixar a sugestão para os nossos próximos vídeos. Todas as segundas-feiras a gente vai estar aqui trocando ideia, falando sobre o que está movimentando o nosso mercado. E essa semana já começa uma semana bastante agitada. A gente tinha queda generalizada desde a madrugada para Chicago, soja, milho, e o dólar abre com forte alta, chega a tocar ali os 5,90, mais uma vez indo rumo aos R$ 6. Mas tinha uma pedra no meio do caminho, as coisas mudaram e tudo se inverteu. E eu estou falando de dólar, não é só dólar aqui no Brasil não, DXY também teve um momento de inversão. Bom, antes da gente falar dessas razões de movimentação do mercado, deixa eu começar aqui trazendo para você a nossa evolução de colheita. Plantio de milho e colheita de soja, 9% da soja já está colhida, é um avanço contra os 4% da semana passada, mas ainda bem atrás dos 20% do mesmo período para o ano passado. O mercado sabe que está atrasado, mas isso ainda não está colocado na conta, viu? Não está precificando um atraso. Porque se espera que vai ter um avanço por causa... A gente sabe que o produtor brasileiro se tecnificou muito e tem capacidade de avançar. É o clima que não está deixando. Então isso daí também está suplantado por outros assuntos políticos. Então o mercado ainda não está precificando como deveria precificar atraso na colheita de soja. Isso pode impactar muito o milho, mas ainda é o início, está atrasado, o mercado acredita que pode se recuperar, mas o milho já vai ter algum impacto sim. Plantio de milho 14% essa semana, contra 22% do ano passado, plantio também está atrasado, e a colheita do milho verão, 16% de milho colhido essa semana, o milho verão, a colheita não está tão atrasada assim. Agora, falar dos nossos movimentos de lavoura, vamos para o assunto que realmente está impactando o mercado e todo mundo quer saber o que pode acontecer daqui para frente. Esse é o trio do momento, esse é o pessoal que está na mira do Trump, a presidente do México, primeiro-ministro do Canadá e, obviamente, o Xi Jinping. Vocês já estão sabendo, acompanhando aí na grande mídia, quem recebe os informativos da Royal Rural também já está mais que atualizado a respeito desse assunto, a gente passou o dia inteiro falando sobre ele. No final de semana passado, ou nesse final de semana, o Trump taxou o México em 25%, o Canadá em 25% e a China em 10%. Um ponto de atenção aqui, nos discursos do Trump, ele estava dizendo que ia taxar Canadá e México em 35% e a China em 60% adicionais. E aí ele acabou colocando a China ali como a menor taxação. O Trump, ele não é bobo. Ele sabe usar muito bem a maior necessidade e o maior poder do ser humano, que é a comunicação. E o Trump usa isso como ninguém. Então é importante a gente entender que às vezes o mercado vai reagir não pelo que é feito, mas pelo que é dito. E o Trump faz essa bagunça, ele faz esse movimento, ele vai dizendo, ele vai inflamando para chegar lá no momento ele não colocar do jeito que ele estava. Não é que ele está mentindo, é uma estratégia política que ele já fez isso nos seus anos anteriores de presidente e está mostrando que vai começar da mesma forma. Então, muito cuidado com as falas do Trump, porque lá na hora da realização pode não ser tanto assim, mas o mercado sempre vai reagir. Bom, o que é a razão que ele está taxando? Por que ele está mirando México, Canadá e China? Ele está dizendo que é para combater tráfico de droga e imigração ilegal.
Mas esse assunto ele é bem estranho, viu? Porque lá em 2018, quando Trump declarou a guerra comercial contra a China, os motivos estavam muito claros. Olha só, estou declarando guerra comercial contra você, primeiro porque a nossa balança é muito desequilibrada. Você compra pouco de mim, eu compro muito de você. Segundo, propriedade intelectual. Eu mando as fábricas aí para a China, vocês começam a roubar a nossa inteligência. Terceiro, eu quero proteger as indústrias americanas. Esse foi o motivo da primeira guerra comercial. Por que ele não está usando o mesmo motivo agora? Justamente por popularidade. Ele não quer ter dor de cabeça com o legislativo, ele não quer um Congresso dividido, ele não quer a população, ele acabou de ganhar, quer manter a popularidade alta para emplacar medidas ali que vão ser difíceis. Porque o pessoal já viu que lá na guerra comercial com a China houve um problema inflacionário. E o grande vilão do Trump esse mandato é a inflação. O Biden, ele perde, ou a Kamala Harris perde, porque eles estão muito marcados por inflação. É a pior inflação dos Estados Unidos e o americano está cansado. Então ele elege o Trump com essa principal esperança dele corrigir a inflação. E se ele começa uma guerra comercial com a justificativa de que ele quer reequilibrar a balança, de que ele quer trazer competição para as indústrias americanas, ele não vai ter um forte apoio popular. Agora, quando ele diz que ele quer combater tráfico de drogas e quer combater imigração ilegal, é mais fácil de ser explicado e é mais fácil de se convencer. Por que eu estou dizendo isso? É importante nós entendermos os reais motivos para nós traçarmos um cenário de quanto tempo essa guerra pode durar. Ronaldo, mas hoje ali já não teve uma resolução? Calma, nós vamos chegar lá e já falar sobre essa resolução, o que pode acontecer. É importante a gente entender como é que é a relação desses três. Em que os Estados Unidos dependem do México, do Canadá e da China. Por que ele está taxando eles? Porque eles são os maiores fornecedores de droga e de armas e de imigração para os Estados Unidos? Bom, imigrante é óbvio que o México ali é fronteira, mas esses três são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. São os mais importantes. O Canadá, de tudo que os Estados Unidos vende, 17% vai para o Canadá. De tudo que os Estados Unidos compra, 13% vem do Canadá. De tudo que o americano vende, 15% é para o México, 7% é para a China. E de tudo que os Estados Unidos compram, 13% é do México, 17% é da China. Então, nós estamos vendo aí que são os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Agora tem a situação inversa também. Os Estados Unidos também é o maior parceiro comercial desses países. De tudo que o Canadá exporta, quem compra, os Estados Unidos compra a maior parte, 70%. O México vende 80% das suas exportações para os Estados Unidos. A China, só 17%. Agora, de tudo que o Canadá importa, 50% vem dos Estados Unidos. De tudo que o México importa, 46% vem dos Estados Unidos e a China, 7%. Se a minha explicação não ficou muito boa, dá uma pausa aí no vídeo que você vai conseguir entender bem pela tabela. Mas o que eu estou mostrando aqui para você é a relação de dependência que ambos têm entre si, tanto os Estados Unidos com cada um desses países, quanto cada um desses países com os Estados Unidos. Todos sofrerão. Claro que Canadá e México sofrem bem mais. Eles têm muito mais dependência dos Estados Unidos do que os Estados Unidos têm dependência deles. Mas não pode se dizer que não depende também. Os Estados Unidos também dependem de Canadá, México e China por causa dessa participação que eles têm nas exportações e na importação de cada um. Então, o primeiro ponto que vai pegar é, obviamente, a queda de Chicago, a alta do dólar por causa do ponto inflacionário. Está escrito errado aí, TAFIAs, mas são as tarifas. Quais que são os impactos das tarifas? Por que Chicago caiu? Nós tivemos uma queda fortíssima em Chicago. Bom, em primeiro lugar, porque nós temos a competição americana sendo prejudicada. Se os Estados Unidos está taxando um outro país, tem-se medo de que os países taxem de volta e perca a competição americana. Para ficar claro, o problema não é o Trump taxar ninguém. O que o mercado cria de temor é o país que foi taxado responder com tarifas de volta, que foi o que o Canadá fez. O Trump taxou o Canadá taxou de volta. Então agora, Estados Unidos, tudo que eu comprar de você tem 25% de juros, de tarifa, vai ficar mais caro. Tudo que você comprar de mim também tem 25% de tarifa. Então esse é o medo, a resposta.
E aí o México compra muito milho dos Estados Unidos, a China compra muita soja dos Estados Unidos. Se a China responde com taxações, se o México taxa de volta, aí vai perder a competição do produto americano. Eles vão preferir comprar outros produtos. Então o primeiro ponto que nós temos é a queda de Chicago por causa da competição americana, mas também por causa da pressão inflacionária. Se tudo vai ficar mais caro, a inflação vai ter que subir. Se sobe a inflação, vai ter que subir juros para controlar a inflação. Se os juros sobem, sai dinheiro das commodities e entram em ativos de segurança. E por essa razão a gente também tem alta do dólar, porque ativa aquele modo que a gente sempre fala, aversão a risco. O mercado fica com medo de tomar risco e vai para onde é seguro. Mesmo os Estados Unidos estando envolvidos na batalha, dólar ainda é ativo de segurança. Então, com as tarifas, nós vamos ter queda para Chicago, alta para o dólar. Não é mais uma especulação. A gente vinha alertando isso aqui nos nossos envios dentro da consultoria, e falou, olha, o que nós esperamos é que Chicago caia e que o dólar suba. Hoje nós tivemos essa comprovação. Nós já tivemos esse fato. O mercado abriu com Chicago derretendo e o dólar estourando. Essa é a reação. E agora, por que devolveu? Por que o mercado voltou com Chicago subindo e o dólar caindo? Porque a tarifa do México foi retirada. E esse é o ponto aqui que nós vamos entrar para caminhar para a nossa finalização. Retaliações. Primeiro medo de retaliação, obviamente, é da China. Será que o chinês vai retaliar? Esse é o principal ponto para a soja. Não é só os Estados Unidos taxarem a China, é se a China vai taxar a soja ou não. Por que a China taxaria a soja americana agora? Tá depois das eleições, então se ela taxa o produtor, é claro que vai tentar ferir a popularidade do Trump, mas ele acabou de assumir. Então não vai fazer muito sentido ali prejudicar a popularidade dele agora no início. Ele tem 4 anos para resolver isso. Quando a China taxou a soja americana lá atrás, a soja ficou mais cara para ela mesma comprar no Brasil. Ela sofreu com as taxas. Então, será que a China vai retalhar? Será que o chinês vai retalhar? Em outro lado, nós tivemos aí o Justin Trudeau retalhando, a gente já fala sobre isso, mas a gente já teve um acordo. A Cláudia, do presidente do México, já ligou para o Trump e falaram, ela que anunciou, que não foi nem o Trump que anunciou, foi ela que anunciou numa coletiva, olha, nós não vamos ser tarifados por pelo menos 30 dias. Ela que fez esse anúncio, porque ela fez um compromisso com o Trump. E aqui eu vou querer chamar a sua atenção que pode ter sido o tiro do pé do Trump, porque ele escolheu uma razão que não é a verdade, ele quer proteger a competição da indústria americana. Ele não está taxando países que têm tráfico de drogas. A gente sabe que tem outros países que têm tráficos de drogas muito mais pesados para os Estados Unidos do que Canadá, México e China. Ele está taxando os seus principais parceiros comerciais, mas que também são seus principais concorrentes. Então ele está usando essa ferramenta de taxação para, na verdade, proteger a indústria americana, para aumentar a competitividade da indústria americana. Só que ele usou uma desculpa que ela pode ser resolvida. Peraí, Trump, você está taxando a gente então porque você quer que eu melhore o policiamento nas fronteiras? Você quer que eu pare de mandar imigrante legal para você? Tá bom, a gente faz isso. Foi basicamente isso que a presidente Cláudia Sheinbaum do México disse para ele. Eles já estavam reforçando as fronteiras. Quando veio a taxação, foi o Trump, nós já estamos melhorando aqui. Não, mas mesmo assim não é suficiente. Ele ligou, então beleza, 10 mil, vou mandar mais 10 mil agentes para lá. E ele não tinha outra saída, porque se a desculpa era essa, de fronteira, de imigração, eles resolvendo isso, eles retiram as taxas. Mas a gente sabe que o real motivo é proteger as indústrias americanas. Então o que ele vai fazer nesses 30 dias? Vai estudar, peraí. Sem taxa, eu consigo melhorar a competição dos Estados Unidos? Consigo. De qual forma? Baixando o dólar. Para baixar dólar, eu tenho que baixar juros. Mas a resposta não é tão rápida. Então, nesses 30 dias que ele suspendeu a taxação contra o México, não é que está tudo resolvido não, gente. Isso vai virar uma novela. E cada declaração do Trump vai mexer muito no mercado. Justin Trudeau, no momento que eu estou gravando, vocês estão vendo aqui que a gente começou a gravar cedo, ainda tinha sol, e agora está ficando de noite aqui. Tinha uma agenda de conversa do Justin Trudeau com o Trump agora à tarde. Pode ser que eu estou gravando agora já no pezinho da noite, então pode ser que eles já tenham conversado, eu ainda não tenho informação.
Caso já tenha saído alguma notícia, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou fixar esse comentário para a gente ficar sempre atualizado. Mas o fato é esse. O México foi suspenso as tarifas e aí o mercado devolveu. Se Chicago estava caindo por causa da tarifa, Chicago voltou a subir. Se o dólar estava subindo por causa da tarifa, o dólar voltou a cair porque a tarifa foi suspensa. Qual que é o posicionamento do México quanto ao milho? Ele é só o principal comprador de milho do mundo. 13% da importação global é na conta do México. Em 2024, o México importou 24 milhões de toneladas de milho. 22 foram dos Estados Unidos e 32 mil toneladas, só o navio, foi do Brasil. Então nós podemos nos beneficiar muito em uma briga México e Estados Unidos. Só que a gente também sai prejudicado no sentido que nós não vamos ganhar esse cliente caso eles não sejam taxados. Você está vendo que eles não querem taxa. A gente vem repetindo isso muito ao longo dos nossos áudios de abertura todo dia de manhã. Agora, a gente tem um concorrente forte para o milho, que é a Argentina. A Argentina está passando por um problema climático, mas a Argentina reduziu as suas tarifas de exportação. Ainda não soltou nenhuma normativa oficial. Então, quando a Argentina soltar a normativa oficial, vai ter mais um movimento de mercado. O ponto é que o México não compra milho da Argentina, mas nada é definitivo, né? Nada é cravado em pedra. Então, para o mercado, vai ficar isso daí, gente. Saber se esses 4 aí vão se entender ou se eles vão se espetar. Tendo tarifações, nós já sabemos o efeito. Chicago cai, mas não é ruim para o Brasil. Pelo contrário, Chicago caindo é bom para nós, porque quer dizer que o produtor americano está perdendo espaço e o produtor brasileiro vai ganhar, a gente vai ter que ficar olhando para prêmio. Mas se eles não se tarifam, aí os nossos preços tendem a cair fortemente. O ponto é, tarifa representa alta para dólar, alta para os nossos preços internos no prêmio, não em Chicago. Não tarifar representa queda para o dólar, queda para os nossos preços, mesmo que Chicago suba, os prêmios caem. Então é isso aí que a gente vai ter que monitorar. E hoje aqui eu não consigo trazer nenhuma tendência, porque o nosso tempo é curto e eu já estou com o tempo bastante estourado. Então eu quero deixar para você aqui um pedido. Esse número que está aqui, não sei se você consegue enxergar ele muito bem, é o meu contato pessoal. Sempre que eu faço radar, o pessoal manda lá no nosso direct. Mas esse número eu falo com o Ronaldo, é comigo mesmo. E às vezes, quando você manda lá no Instagram, eu mesmo também vou responder. Mas a gente, claro, que tem uma equipe para te responder da forma mais rápida possível, para eu não te enrolar. Caso você queira fazer a nossa consultoria, 15 dias de graça, sem cadastro, sem burocracia, pode mandar uma mensagem para a gente na rede social mesmo, já está aqui, pode ser mais fácil para não querer adicionar número nenhum, ou pode me adicionar e aí você atesta a nossa opinião sobre de fato o que a gente espera que vai acontecer no mercado. Eu espero você na consultoria e na segunda-feira que vem às 17h30. Até mais.